Olá pessoal, os animais são criaturas incríveis. Eles podem ser fofos e engraçados, bravos ou até mesmo sérios, mas o mais importante é que muitos deles são realmente dedicados aos humanos e estão prontos para salvar nossas vidas a qualquer momento, como os cachorros, por exemplo. Mesmo que o pequeno dono desse cão esteja só fingindo, o animal está pronto para ajudá-lo. Good girl. No vídeo de hoje falaremos sobre animais bondosos e corajosos, aos quais algumas pessoas devem suas vidas. Vamos lá! A maioria de vocês com certeza já ouviu histórias maravilhosas sobre golfinhos que resgataram pessoas que se afogavam. Os golfinhos empurram os humanos que estão se afogando até a superfície e em alguns casos até transportam a pessoa para a praia. Mas um cara chamado Todd Andrews passou por uma experiência diferente. Os golfinhos o protegeram de um tubarão. Era 10h45 da manhã quando Todd decidiu pegar umas ondas. Ele surfava há muitos anos e se sentia confiante na água, embora a área em que ele estivesse localizado não fosse segura para nadar. Mas surf não é nadar, certo? De repente, Todd foi atacado por um tubarão. O pior é que não foi um único golpe. O predador do mar obviamente planejava jantar o pobre surfista. Todd lutou com todas as suas forças, mas vencer uma força daquelas era quase impossível. Em suas próprias palavras, o tubarão era tão grande e forte que Todd se sentiu lutando com um carro. Não demorou muito para ele ficar exausto. Mas, de repente, um verdadeiro milagre aconteceu. Golfinhos surgiram do nada e formaram um círculo ao redor dele, não permitindo que o tubarão se aproximasse. Com a ajuda deles, Todd conseguiu chegar à costa, onde recebeu os primeiros socorros. Em 2004, uma mulher chamada Amber e sua mãe Samantha foram para a Tailândia por 4 semanas. Todas as manhãs, a menina descia até o mar para olhar e montar os elefantes. A menina se tornou tão próxima dos animais que aprendeu seus nomes e começou a alimentar um deles, que se tornou seu favorito. Era um elefante de 4 anos chamado Ning Nong. As férias estavam sendo simplesmente maravilhosas e ninguém suspeitava que um tsunami destrutivo atingiria aquelas praias em breve. Ready, come on! Come on! Na manhã do dia da catástrofe, Amber e Samantha sentiram tremores, mas como eles eram fracos, ninguém deu muita atenção a eles. A menina estava montando seu elefante favorito ao longo da costa, mas logo percebeu que Ning Nong estava preocupado com alguma coisa. O elefante queria sair da praia e no final correu para longe dali. Até mesmo o domador tentou trazê-lo de volta, mas não conseguiu acalmar o animal. Quando a primeira onda chegou, Ning Nong já estava correndo para longe da praia, lutando contra a corrente de água. O elefante conseguiu levar a menina a um lugar seguro e só parou quando uma parede de concreto apareceu na frente dele. O elefante conseguiu resistir ao poder da maré crescente enquanto a Amber passou das costas dele para a parede de concreto. Felizmente, a Samantha logo a viu. Ela e sua filha conseguiram se esconder em um lugar seguro antes da chegada da segunda onda. O elefante também sobreviveu e logo foi transportado para outro lugar, onde vive até hoje. A incrível história de Amber e Ning Nong inspirou o escritor inglês Michael Morpurgo a escrever o romance Running Wild. Uma peça sobre o ocorrido entrou em cartaz em Londres. Você acha que o elefante é o animal mais incomum que já ajudou uma pessoa? Lulu definitivamente discorda de você. Lulu é um porco doméstico que conseguiu salvar uma mulher chamada Joanne Altman. Quando Joanne sofreu um ataque cardíaco, ela caiu no chão de uma vez. Não havia mais ninguém na casa, o seu marido tinha ido pescar. Ao ver Joanne deitada no chão, Lulu, a porca de sua filha, cheirou a mulher e percebeu que algo de ruim estava acontecendo com ela. A porca correu para a rua e foi direto para a estrada, tentando chamar a atenção para si. Entre os motoristas furiosos e outras testemunhas da cena, havia um homem que logo suspeitou que o porco não poderia simplesmente ter resolvido ir para a estrada e pôr sua vida em perigo. Ele seguiu Lulu até a casa e encontrou Joanne no chão. A mulher foi imediatamente levada ao hospital e felizmente tudo acabou bem. Todos sabem que os papagaios são criaturas barulhentas que gostam de falar muito ou gritar dependendo de como você interpreta a voz deles.
O papagaio Pearl nunca se comportou de maneira diferente de um papagaio comum. Este é um pássaro barulhento, um pássaro que constantemente faz muito barulho. Mas foi precisamente essa qualidade que ajudou Pearl a salvar a vida dos seus donos. Uma noite, o papagaio começou a gritar e a bater na gaiola e fez muito mais barulho do que o habitual. Ouvindo isso, os donos imediatamente perceberam que algo estava errado. Eles estavam certos. Pearl estava avisando as pessoas sobre um incêndio. A lavanderia havia pegado fogo e as chamas estavam se espalhando incrivelmente rápido. Logo, os bombeiros chegaram, conseguiram manter o fogo em um único cômodo e em seguida apagá-lo. O pequeno pássaro não só salvou a casa dos seus donos, mas também as suas vidas. Minha família nunca gostou dele, mas agora eles olham para o Pearl de outro jeito. Mas Pearl não é o único papagaio herói da nossa lista. Em Denver, Colorado, aconteceu uma história igualmente incrível, o que prova que essas aves são corretamente consideradas inteligentes. Uma garota chamada Megan Howard trabalhava como babá e sempre levava seu amado pássaro com ela, um papagaio chamado Willie. Uma vez, ela colocou uma criança de 3 anos chamado Hannah para comer enquanto foi ao banheiro. E de repente, de trás da porta fechada, Megan ouviu o grito do papagaio. "Mãe, bebê! Mãe, bebê!" gritou Willie. A babá correu até a criança e descobriu que ela estava sufocando. Felizmente, Megan conseguiu dar os primeiros socorros a tempo e nada aconteceu com a pequena Hannah. De acordo com a sua dona, Willie nunca disse a palavra bebê antes. Aparentemente, o papagaio decidiu pronunciá-la apenas porque a situação era realmente perigosa. E o feito de Willie não passou despercebido. O papagaio foi indicado a um prêmio do serviço local da Cruz Vermelha por salvar a vida da pequena Hannah. A maioria das pessoas está acostumada com a ideia de que os verdadeiros heróis e amigos são os cães, enquanto os gatos, ao contrário, desempenham o papel de personagens negativos. Até mesmo alguns filmes já foram feitos sobre isso. Mas a verdade é que os gatos podem cuidar de seus donos tão bem quanto outros animais de estimação, e até mesmo salvar suas vidas. Na Austrália, um gato chamado Sally protegeu seu dono do fogo. Um homem de 49 anos chamado Craig Jeeves, morador da cidade australiana de Melbourne, dormia tranquilamente quando a casa foi devorada pelas chamas, e a história poderia ter terminado tragicamente se não fosse por Sally. O gato saltou no rosto do dono e murmurou alto ao sentir o cheiro da fumaça. O homem instantaneamente acordou e conseguiu sair para a rua com o querido bichano. Infelizmente, a propriedade não pôde ser salva. A casa e todas as coisas de Craig pegaram fogo. Mas a vida vale muito mais do que sofás e fotos antigas, não é? E não poderiam faltar os cachorros, claro, afinal eles também podem ser heróis. Assim como um cachorro chamado Duke, ele foi adotado em um abrigo e ao longo dos anos com a família passou a ser muito amado por todos. Com o tempo, Duke ganhou uma outra dona, a pequena Harper, e quando a menina era apenas um neném, o cachorro literalmente salvou sua vida. Uma noite, o Duke apareceu agitado no quarto de Jenna, a mãe de Harper. O cachorro subiu na cama e começou a pular e sacudir seus donos, puxando-os com os dentes pelas roupas. Ele nunca tinha feito nada assim antes. O casal ficou muito alarmado. Algo claramente estava errado. Os pais correram até Harper e viram que o bebê estava passando mal. Era isso que o Duke estava tentando avisar. O pai de Harper imediatamente chamou uma ambulância, os médicos chegaram e levaram a menina para o hospital. Felizmente, ela logo se recuperou e os pais da bebê passaram a amar e apreciar o Duke ainda mais do que antes. Afinal, ele salvou a filha deles. O gato de 3 cores, chamado Gizmo, tinha apenas 1 ano de idade, mas parecia disposto a sacrificar uma de suas 7 vidas para salvar os seus donos. Rob Perkins, um morador da Flórida, estava dormindo no sofá quando seu animal de estimação de repente o despertou. Gizmo subiu no travesseiro e começou a miar tão alto que Rob acordou. Assim que o homem abriu os olhos, percebeu que a casa estava cheia de fumaça. O que tinha acontecido é que uma luz da cozinha tinha caído sobre a torradeira e estava começando a pegar fogo lentamente. Era justamente isso que o gatinho queria avisar. Rob imediatamente pegou o objeto em chamas e o colocou na pia antes que o fogo se espalhasse pela cozinha e pelo resto da casa. Mas imaginem como seria se o gato não acordasse. Afinal, além de Rob, mais 4 pessoas dormiam na casa, e o incêndio que começava no primeiro andar podia se espalhar rapidamente pelo prédio. Eu diria que este gato definitivamente salvou minha vida. Acontece que nem todos os heróis usam capas, alguns deles preferem coleiras verdes e bonitas.
Quando o canadense Austin Foreman, de 11 anos, foi ao quintal para pegar lenha para a lareira, ele nem imaginava o que poderia acontecer. O cão da família, uma Golden Retriever chamada Angel, estava ao lado do menino como de costume, e logo eles perceberam que não estavam sozinhos no quintal. Um puma faminto se aproximava de Austin. O predador estava prestes a atacar a criança quando o cão se posicionou entre eles para proteger o seu humano. Enquanto os animais rolavam no chão, mordendo e arranhando um ao outro, Austin correu para casa e pediu ajuda de sua mãe, que imediatamente ligou para a Polícia Real Montada do Canadá, cujo funcionário apareceu no local em apenas 1 minuto. Ele chegou a tempo de ajudar Angel a lidar com a fera. O cão escapou com vários ferimentos leves e logo se recuperou. De acordo com o próprio Austin, o status do cão na família mudou depois disso. Agora ela é mais do que minha melhor amiga, ela é meu anjo da guarda. Ei! Pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.